Pessoal, desculpe, para a técnica, vamos voltar. Então a gente estava falando do Baal Shem Tov, ok? Que fundou a Hassidut, que é o estágio mais avançado hoje em dia da Kabbalah. E na época aquilo foi uma revolução, porque o mundo não estava acostumado ainda com esse tipo de estudo. E a Hassidut é algo fantástico. Muitas coisas que eu explico para vocês de Kabbalah aqui é baseado na Hassidut. Isso traz a pessoa mais fé em Deus, mais amor a Deus, mais consciência do objetivo da vida dele. E ele, com esse estudo, ele estava aproximando a vinda do Mashiach. Depois, o aluno do aluno dele foi o Admor Azaken, que nós vemos aqui no livro, o Tânia. Quando o Rebbe escreveu o Tânia, ele ficou 53 dias na prisão. Por quê? Porque lá em cima, o Tribunal Celestial não gostou nada da ideia do Tânia que ele escreveu. Não gostou nada da ideia. E acusou que, através do Tânia, ele estava forçando a barra para a vinda do Mashiach. E realmente, tinha um fundamento essa acusação. Porque quando o Mashiach chegar, está escrito que a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. A terra inteira, todas as pessoas vão estudar Kabbalah, vão estudar Hassidut, vão conhecer a Deus de acordo com a capacidade humana, assim escreve Maimônides. Isso é uma profecia que temos. Então, ele com isso estava tornando acessível a todo mundo. Certo? Então, lá em cima falaram, não chegou o momento. Ele está forçando a barra. Então, colocaram essa acusação no Tribunal Celestial. O Tribunal recebeu isso, decretou contra ele pena de morte. Ele ficou 53 dias na prisão, porque ele escreveu, porque o livro tem 53 capítulos. A prisão aqui embaixo foi uma consequência do decreto lá em cima. O motivo aqui embaixo foi outro. O Rebbe mandava dinheiro, o Rebbe recolhia dos seus alunos tzedakah, dinheiro, ok? Contribuições, mandava para Israel. Porque Israel naquela época as pessoas passavam fome, então ele mandava muito dinheiro. E naquela época, 250 anos atrás, Israel estava sob o governo do Império Turco Otomano, que era o maior inimigo da Rússia. O Rebbe morava na Rússia. Então, alguns opositores que não gostaram que o Rebbe ele começou a divulgar Kabbalah, Hassidut, delataram ele para o governo como evasão de divisas, e prenderam ele. Isso aqui foi uma consequência do decreto lá em cima, na verdade. Mas depois de 53 dias, foi carimbado lá em cima que o Rebbe ele pode começar a divulgar isso. Já chegou o momento, sim. Então, aqui embaixo, consequentemente, ele foi solto. E começou-se então a divulgação cada vez mais ampla da Hassidut, da Kabbalah. Alguns anos depois desse decreto, ele subiu de novo. Outra vez lá em cima teve esse decreto, o Tribunal Celestial, o lado esquerdo lá em cima, né, o pessoal da acusação, né, só tem os primos dele, a companhia, acusaram. E outra vez teve um decreto de pena de morte contra ele. E ele quase foi. E alguns dias, um pouquinho antes, a filha dele, a filha do Rebbe, a Banita de Vora Leia, juntou 3 rabinos, fez um tribunal rabínico e falou: todo mundo sabe que meu pai está correndo risco de vida. Era visível, era perceptível. Não que ele estava doente, mas viu uma coisa muito, muito forte, através da conduta do Rebbe. E ela juntou os 3 rabinos e falou: eu posso salvar a vida do meu pai, porque eu sei o que estava acontecendo. Somente ela sabia. O Rebbe contou para a filha. Ela falou: mas a condição é que vocês concordem comigo antecipadamente. Vocês falam amém antes de começar tudo, antes de eu expor aqui o assunto. Eles a noite inteira ficaram discutindo se eles poderiam falar amém antecipadamente, concordar antecipadamente com o que ela iria propor. No final falaram que para salvar a vida do Rebbe vale qualquer coisa. E concordaram. Então no dia seguinte ela falou ok. Ela falou que ela troca a vida dela no lugar da vida do pai. E ela faleceu em 4 dias depois. E aí o Rebbe continuou, divulgou cada vez mais. Isso abriu o caminho para a vinda do Mashiach. Na verdade, ele foi o primeiro Rebbe de Chabad. Por isso ele começou a trazer a presença divina mais próximo de nós. Eu vou dar uma introdução, uma coisa que eu já falei, mas muitos não estavam presentes. Então, assim, o Rebbe, quando assumiu a liderança, o Rebbe, eu digo o nosso Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, o 7º Rebbe de Chabad, o Rebbe Shlita, o Rebbe de Lubavitch,
quando ele assumiu a liderança, ele falou um discurso de posse. Normalmente, né, todo presidente dos Estados Unidos, todo presidente de uma empresa, normalmente, quando você assume, você coloca as metas, né, os statements que você pretende desenvolver na sua gestão. Suas metas, seus objetivos. E ele falou o seguinte discurso. Ele trouxe do Midrash, que quando Deus criou o mundo, Deus estava aqui embaixo. Estava com Adão, ele falava com Adão, se comunicava com Adão, assim está escrito na Torá. Quando Adão comeu o fruto proibido, a presença divina subiu para o primeiro céu. Se afastou do plano físico, subiu para o primeiro céu. Depois veio Caim e matou Abel. A presença divina se afastou um pouquinho mais, foi para o segundo céu. Depois veio o Shet, o neto do Adão, teve uma ótima ideia, uma péssima, entre parênteses, entre aspas, né? Uma ideia terrível, ele inventou a idolatria. Começou a servir astros, exato, e aí a presença divina se afastou para o terceiro céu, foi distanciando da humanidade. E depois veio a geração da Torre do Dilúvio, da Torre de Babel, os egípcios, até que chegou para o sétimo céu. E chegou no sétimo céu. Depois vieram 7 grandes justos, tzadikim, que atraíram de volta a presença divina para a terra. O primeiro foi Abrão. Abrão, através de que ele divulgou a unicidade divina para todos, na época dele, ele trouxe a presença divina mais perto do mundo, do sétimo para o sexto céu, para a consciência de todo mundo. Depois vem Isaac, filho de Abrão, trouxe do sexto para o quinto, Jacó do quinto para o quarto. Aí veio Levi, Kehat, Amram e Moisés, que foi o sétimo, ok? Abrão, Isaac, Jacó, Levi, Kehat, Amram e Moisés, foi o sétimo. Moisés trouxe de volta a presença divina, a Shekhinah, do primeiro céu para a terra. Ele tirou o povo do Egito, foi o êxodo, foi a redenção, e 7 semanas depois que eles saíram do Egito, eles estavam aos pés do Monte Sinai, e todo o povo escutou escutou Deus falar com ele, cada um em um. Deus virou e falou os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, eu sou o eterno, teu Deus, no singular, teu. Deus falou com cada um em um. A presença divina voltou para a terra. Logo fizeram o bezerro de ouro depois. E aí a presença divina foi de novo para o sétimo céu. Foi lá para cima. Fala o Rebbe, nós precisamos de 7 justos para trazer de volta a presença para a terra. E o Admor Azaken, Alter Rebbe, que escreveu o Tânia, foi o primeiro justo. Ele trouxe a presença divina através de todo o auto-sacrifício que ele teve. Ele estava sabendo o que ele estava enfrentando com essas inovações, com essas revelações divinas que ele estava botando no papel. Ele trouxe então a presença divina do sétimo para o sexto céu. Ele abriu o caminho. Esse foi o discurso de posse. Na verdade, o Rebbe é o sétimo, é o Moisés da nossa geração. Então, assim como tivemos 7 naquela época, também temos 7 hoje. Admor Azaken, ele iniciou, foi o primeiro. Nosso Rebbe é o sétimo, que vai terminar o processo, se Deus quiser, para trazer isso ao conhecimento de todos os povos da terra e de todo mundo. Certo? O Ronaldo me mandou um vídeo essa semana de uma tribo em Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Viu? Eu fiquei impressionado, porque é uma coisa muito interessante. Você vê assim, é uma multidão assim, muita gente. São pessoas de cor, aparentemente índios. Não sei, porque eles estavam despidos da cintura para cima, só mostrava a parte de cima. E com adornos assim, típicos deles, assim, penas amarelas, grandes na cabeça, nos braços. Assim, algo diferente da gente que a gente não conhece. E eles levantavam o braço direito assim, alguns dos 2 braços, e compenetrados começaram a cantar. O que eles estavam cantando? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malutol Olam Vaed. Eu falei, uau! Então, isso nada mais, nada menos é o que? Está escrito, o profeta Zacarias fala, o que a gente está escrito no nosso quadro aqui, que Azefor Elamim Safav Vrurá, que naquela época, né, era messiânica, então Deus ele vai fazer com que todos os povos juntos sirvam em uníssono, junto com o povo judeu, um Deus único, certo? O que é um Deus único? Shema Israel, Hashem Echad. Então, a gente já vê em vários focos no mundo inteiro
que o mundo inteiro já está se unindo para servir um Deus único nesse sentido, certo? Então esse é o final, é o sétimo estágio que está descendo para a Terra já, onde toda a criação, a gente fala, tem um trecho na reza que fala, que a gente pede para Deus, que seja, que o reinado dele seja reconhecido sobre toda a criação, não somente os seres humanos, mas animais, vegetais e o reino mineral. Onde o mundo inteiro possa servir a Deus em uníssono. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve em nossos dias. Amém. Então, isso aí. Isso foi a introdução do dia de ontem, dia 18 de Elul. E hoje nós vamos então estudar, continuar aquele estudo da semana passada, onde nós vamos aprender sobre as bênçãos, ok? Semana passada a gente aprendeu as bênçãos. Hoje nós vamos aprender outra também. Pega um passo, por favor. Pega um passo. A gente tem como agradecer? Agradecer o quê? A gente sempre tem que agradecer o alimento. Sempre. Você comeu, você fala, esses posteriores. Hoje, vamos ver depois. Hoje a gente vai ver outra regra importante. Como é que a gente... Outra regra importante. Oi? Sim. Vamos ver. Obrigado. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos ver uma outra coisa. Hoje, a gente aprendeu na semana passada que bênção você faz quando você come uma fruta, um legume, uma carne. Mas quando você come, por exemplo, pão com manteiga, né? Você faz a bênção do pão ou da manteiga? A gente vai aprender essas regras hoje, ok? Então aqui nós temos um trecho extraído do livro chamado Kitzur Shulchan Aruch. Eu vou explicar o que é esse livro. É o seguinte, pessoal. Quando Deus entregou a Torá ao povo judeu, então está escrito lá no versículo, está escrito e as Torot, no plural. Torais. Fala, puxa, Torais, Torot. Tem uma só. Não, tem uma escrita, mas tem uma que ele entregou oral. Ok? Essa oral foi transmitida de pai para filho, de mestre para aluno, durante muitas gerações oralmente. Por 40 gerações foi transmitido oralmente. Depois, o povo foi para o exílio, foi destruído o templo, e os rabinos tiveram um receio muito grande, que se isso não fosse compilado, podia se perder. Então, colocaram isso no papel. A Torá oral foi compilada também. Os primeiros livros foram Mishnah, Midrash, mais tarde veio o Talmud, que basicamente essa Torá oral, ela estuda a Torá escrita. Ela pega um versículo e traz todas as leis referentes a isso, tem muitas regras para serem estudadas, certo? Ok. Na verdade, a Torá oral, como ela estuda basicamente as leis judaicas, ela é mais indicada para o povo judeu. É um trecho que o Benenor não deve realmente estudar. Sim, Torá escrita, sim. A Torá oral, não. Está escrito, como é que está escrito lá? Torá Tzvalá no Moshe, Morashak Lat Yaakov. A Torá que Moisés nos entregou é um legado para a comunidade de Jacó. Então, explica os sábios para a comunidade de Jacó é um legado somente, e não para o mundo, certo? Não tem algum segredo lá, nada disso. Mas é uma coisa que Deus ele deu para o povo judeu estudar. É assim, a Torá, ela foi casada, é a esposa do povo judeu. Então, você pode conhecer a esposa, tal, mas não deve do outro, mas não deve ter um relacionamento muito sério, muito íntimo com a esposa do outro. Então, essa é mais ou menos a ideia do Benenor. Você pode conhecer um pouco da Torá, mas ir a fundo no Talmud. Aí você tem um relacionamento. É como se fosse adultério espiritual, exatamente. Os comentaristas falam isso. Por que não pode? Porque é um adultério espiritual ou um roubo espiritual? Certo? Por isso que não deve estudar. Mas, depois, como o Talmud, ele também é muito complexo, é difícil estudar. Então, 500 anos atrás, os grandes sábios pegaram o Talmud, fizeram
um tipo de compilação. Eles compilaram, fizeram Shulchan Aruch, que é um livro de leis, O que você deve fazer baseado no Talmud. Okay? Mais tarde fizeram o Kitzur Shulchan Aruch, o resumo disso, certo? E desse Kitzur nós temos aqui um trecho para ser estudado. Ok? Vamos lá. Então, desse Kitzur, como são leis referentes também a Beninu, a gente vai estudar um pouquinho. A gente vai estudar hoje sobre alimento principal e alimento secundário. Ok? Capítulo 54, artigo 1. Tudo isso aqui também foi dado a Moisés no Monte Sinai. Ok? Só que chegou a gente dessa maneira. Hoje a gente tem português até. As bênçãos para o alimento principal isentam o secundário. Ou seja, quando você tem dois alimentos que estão misturados e você não come eles em separado, não dá para separar e comer, então você faz a bênção no principal e vai isentar o secundário. Vamos ler aqui. Ao ingerir dois alimentos, quando um é principal e o outro é secundário, ou seja, quando o segundo só é ingerido com acompanhamento do principal, ou seja, você não come a manteiga sem o pão, certo? Você não come, porque, por exemplo, pega uma mortandela e bota né? E bota ketchup em cima. Você bota ketchup em cima da mortandela. Você não come o ketchup sozinho. Então o principal é que você come e o outro é o acompanhamento. Salada, tomate e você bota o sal. Você não come o sal sozinho. Então isso é secundário, são alimentos secundários. Então, pois se não fosse o primeiro, não estaria ingerindo o alimento secundário. Então basta proferir a bênção sobre o alimento principal. Então, não é proferida a bênção inicial ou final sobre o alimento secundário, porque ele está indispensável com as bênçãos sobre o alimento principal. Isso se aplica tanto à ingestão de alimento quanto à de bebida. Você bebe, por exemplo, sei lá, você pega, por exemplo, você bebe Coca-Cola e bota um limão. Certo? Coca-Cola é o principal. Você não vai fazer a bênção do limão, que seria boripés. Se bem que ninguém come limão puro, né? Mas digamos, tem gente que gosta de limão. Eu já vi alguém que comia limão, né? Tem gente que gosta. Então, água com limão. E você come, como é que você faz? Você bota limão dentro da água? Bate água e espreme o limão. Ah, limonada. A limonada sem açúcar. Nós brasileiros, limonada tem açúcar. Limonada sem açúcar. Água é tipo, ok. Então, suco de limão também seria chiacó, né? A mesma benção da água. Mas eu estou procurando aqui porque líquidos é chiacó. Eu pensei que você bota açúcar na água, mas açúcar também é chiacó. Mas digamos, você pega um suco de uva sem açúcar, né? E você bota açúcar para adoçar o suco de uva, certo? Digamos que você não tem problema de triglicéridos, glicose, nada disso, né? Suco de uva já tem bastante açúcar. Então você não vai fazer a bênção do açúcar, vai fazer a bênção somente do suco de uva, que eu vou piada. Ok? Olha, traz um exemplo. Por exemplo, quando a pessoa sente-se fraca e decide comer peixe salgado ou rabanete. Antigamente comia peixe salgado quando ficava fraco, não sei. É livro antigo, certo? Mas por causa do sabor picante, come um pouco de pão ou outro alimento para neutralizar o gosto. Você vai beber uma vodka com isso, né? Mas você está de barriga vazia, assim, engole o pão, vai forrar a barriga, alguma coisa assim, não sei. Então o que acontece? Ou quando ele deseja beber aguardente, ingere depois um pedaço de pão ou uma fruta para adocicar o paladar. Certo? Basta proferir a bênção, qual? Sobre o alimento principal. Sobre o aguardente, sobre a pinga, sobre a vodka que você bebe, faz o chacol, e depois você não precisa, sei lá, botar um pão depois, você não faz a bênção no pão, é só para refrescar a garganta. Então, sobre o alimento secundário, não incide a bênção de se recitar a bênção inicial, nem a final, sequer é preciso abluir as mãos para o pão, quer dizer, totalmente secundário. Ok? Vamos ler então mais regras, depois a gente vai fazer exercícios. Condições para isentar-se de algumas bênçãos sobre alimentos. Artigo 2. No entanto, essa regra só é válida em caso de ingerir primeiramente o principal, depois o secundário, ok? E também, na hora de recitar a bênção sobre o principal, se bebeu a vodka, se fez chacol, se tinha em mente, tiver
tensionado, você tinha em mente ingerir o secundário. Você já sabia que você comeu o pão depois, certo? Mas você bebeu a vodka. Aí depois começou a doer a garganta, falou, puxa, o que tem pra mim botar agora? Aí viu, um amendoim, um pão. Você não tinha em mente comer aquilo na hora que você fez a brahana vodka, aí sim você tem que fazer a bênção. Além disso, o secundário deve ser ingerido logo em seguida. Mas se a pessoa for a outro compartimento, outro quarto, nesse interim, ela necessitará recitar também a bênção sobre o alimento secundário. Ela precisa fazer também a bênção sobre o outro. Se ela mudou de quarto. Ok? Artigo 3. Similarmente, se o alimento secundário é ingerido primeiro, por exemplo, quando pretende beber vinho ou aguardente, mas antes come algo para não beber de barriga vazia, aí é preciso recitar a bênção sobre o secundário também. Okay? Algumas autoridades sustentam que aí, independente de qual seja o alimento secundário, a bênção a ser proferida sobre ele é shakol. Então, algumas autoridades falam assim, você comeu pão, bolacha, antes de beber a vodka, para forrar o estômago. Não que você queria comer o pão. Então, normalmente, a bênção do pão, é o amotzi lachem haaretz, da bolacha, é o boré no nemezonot. Aqui, como você está comendo ele só para forrar a barriga, algumas autoridades sustentam que você faz shakol. Por quê? Pela razão de ter perdido importância. Normalmente se faz a bênção principal, a motzi, mezonot, porque são alimentos mais importantes. Nesse caso, ele já não é importante para o sustento. É só uma coisa para forrar a barriga, se faz shakol. Todavia, outros divergem dessa opinião. Portanto, para não se estabelecer uma dúvida, deve-se ingerir primeiro a bebida, se bebe um pouquinho, recitando a bênção, com a intenção de valer também para o alimento secundário. Você bebe um pouquinho, faz a bênção, pensa que vale também para o pão que você vai ingerir, ok? E depois você... Exatamente. Ok, artigo 4. Quando se tenciona ingerir dois alimentos, você tem em mente comer duas coisas. Por exemplo, beber aguardente, também comer massa recheada, pão de mel, compota ou algo semelhante. Dois alimentos que têm bênçãos diferentes. É preciso preferir bênção antes das duas ingestões. Ok? Você vai comer uma bolacha e vai tomar uma Coca-Cola. As bênçãos são diferentes, você vai fazer a bênção dos dois. Primeiramente, deve-se preferir sobre a massa recheada ou a compota, que são alimentos importantes. Depois é preferida a bênção sobre o aguardente. Então, sempre, a regra fala o seguinte, sempre a primeira bênção é o amotzi lachem haaretz. A segunda, que você faz em ordem de importância, é o boré nemezonot. Ok? Terceiro, boré priagafim, do vinho. Quarta, boré priaetz, da árvore. Quinta, boré priadamá, da terra. E a última, shakol, naquela ordem da folha que eu dei para vocês na aula passada. Então, você sentou para comer, ok? A coisa o quê? Exatamente. Essa ordem é importante. Exato. Então, quando você senta para comer, você acompanha essa ordem, certo? Quando tem vários alimentos, né? A mesa repleta, tem para 6 bênçãos. Daí eu começo pela primeira, não. Você começa pelo bênção do pão. Só que aqui tem um detalhe. Essa é uma outra regra que eu não falei para vocês também, que a gente chegou. Quando você faz a bênção do pão, isso inclui toda a refeição. Toda a refeição. Então você não precisa fazer bênção para outras coisas também. Só a bênção do pão. Então você não precisa mais fazer a bênção dentro da refeição do pão. Fez a bênção do pão. Não precisa fazer para batata, para carne, para bebida, não. Nada. A única exceção é do vinho. É isso. Ok? Então você fez a bênção do pão, não precisa fazer para nada. Mas você senta numa mesa, você tem macarrão, almôndegas, tomate. Aí você vai pela ordem de importância. Primeiro o macarrão, depois tomate, depois almôndegas, ok? Também para se servir no prato. Não, aí não. É para fazer a bênção. Ok? Sim, sim. Comer logo em seguida. Todas as bênçãos. Você fez uma bênção, logo em seguida você tem que comer um pedaço, não pode falar, tem que engolir. Essa é a regra que você faz. Eu gosto de almoçar assim, na hora de comer uma banana, 3 bênçãos aí. Você tá mandando como?
cara aproveita e dá o dia todo agradecendo. Sempre a gente vai